estamos de portas fechadas, mas a palavra do Senhor está aberta. E nós estamos receptivos para ouvir a voz do Espírito Santo. Então que você, onde você estiver, na sua casa, você abra o seu coração. Porque o Senhor, Ele sempre fala conosco. Nós é que muitas vezes não ouvimos. Jesus fez uma declaração de que as portas do inferno, com todas as suas tranqueiras, com todos os seus laços, artimanhas, intentos malignos, não prevaleceriam contra a igreja do Senhor Jesus, contra eu e você. Por isso nós temos que confiar plenamente nessa palavra e aquietar os nossos corações nesse momento em que enfrentamos, um momento de crise. Deus, Ele tem falado com a sua igreja de que ela precisa estar preparada e de que Ele está adornando a sua noiva, a noiva de Cristo. E como igreja, como noiva, nós temos que desejar ardentemente e amar a vinda do Senhor Jesus. Sabendo que a nossa redenção está próxima. E eu gostaria nessa manhã, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, de trazer uma reflexão que o apóstolo Paulo faz para a igreja de Coríntios, para a igreja de todas as épocas, para nós, como igreja do Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 29. 1 Coríntios 7, versículo 29. Diz assim: Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Pula lá para o 35. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Pai, a Tua palavra está aberta nessa manhã, mas ela precisa ter guarida nos nossos corações, Senhor. Que o Senhor abra os nossos ouvidos, que ela não fique somente na nossa mente, de forma intelectual, mas que ela atinja em cheio o nosso coração, para trazer mudança real e verdadeira, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Nesse texto, no versículo 29, o apóstolo Paulo, ele faz uma afirmação. E ele começa nesse versículo 29, dizendo: Eu vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O tempo está se encurtando, meus irmãos. Está ficando escasso. Porque se aproxima a gloriosa volta do nosso Senhor Jesus. E a pergunta que nós devemos fazer, baseada nessa afirmação do apóstolo, é o que vem depois da pausa. O que resta? O que devemos fazer com o tempo que nos resta?
O que devemos fazer nesses tempos do fim? Eu tenho a convicção no meu coração de que nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos na última hora do relógio de Deus. E a palavra de Deus, ela então nos adverte. O próprio apóstolo Paulo, em outras cartas, ele menciona sobre isso. Em Efésios 5, 15 e 16, ele diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, como tolos, e sim como sábios. E aí tem uma chave para nós: remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo. Há uma percepção aí fora e de todos de que nós precisaríamos mais do que 24 horas para fazermos as coisas. A coisa está tão acelerada que não sobra tempo. Mas nós precisamos ter tempo para todas as coisas. E isso exige sabedoria. Sabedoria. 2 Timóteo 3:1 diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E nós estamos passando por esses tempos difíceis. Na segunda carta a Timóteo, no 4:3, o apóstolo Paulo diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, segundo os seus próprios desejos, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eu quero ouvir aquilo que me agrada, não aquilo que eu preciso ouvir, porque a palavra de Deus, ela nos confronta. Porque Deus quer que a gente mude de vida. Aquilo que nós estamos fazendo de errado, Deus quer consertar. Deus quer mudar a rota do nosso caminho. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. A mentira é mais atrativa na nossa época do que a verdade da palavra de Deus. Judas 1,18 diz assim: os quais, os apóstolos, no versículo anterior, vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, zombadores. Faz parte do último tempo. Andando segundo as suas ímpias paixões, satisfazendo todos os desejos da sua carne, mergulhados totalmente no pecado. Mas nesse texto de 1 Coríntios 7, o apóstolo Paulo, ele vai nos mostrar então um caminho, uma direção, para que nós possamos então viver nesses tempos abreviados. E ele começa dizendo que os casados sejam como se não fossem. Paulo fala tanto de casamento, Efésios capítulo 5, Colossenses, e nesse capítulo 7 de Coríntios. Nós temos orientações preciosas para os casais, para a família, segundo os moldes e o padrão de Deus.
não dessa sociedade corrompida. Mas em Efésios 5, no versículo 32, ele diz que há um mistério, um grande mistério, que é Cristo e a igreja. Se referindo que há algo maior do que o nosso casamento. É a nossa união com Cristo. Paulo então faz uma proposta para que nós glorifiquemos o Senhor nos nossos casamentos. Para que nós possamos tirar um tempo para sermos como solteiros. Porque ele fala que os casados, eles vão ter preocupações, porque ele vai ter que cuidar da sua casa, da sua família. Mas o solteiro não. Eles vão estar livres para servir ao Senhor. Então nós temos que ter tempo para nos comportarmos como se não fôssemos. Para servir ao Senhor. Paulo não está dizendo que o casamento não é bom, que o casamento é ruim. Não. Mas em dias finais, nós não podemos colocar a razão do nosso viver no nosso casamento, nos nossos filhos. Nosso casamento, ele não deve ser um fim, mas um meio, um instrumento de adoração, de louvor, de glorificação ao nome do Senhor. Ele não pode ser um obstáculo para isso, para servir ao Senhor. Nós temos que cooperar com isso. Que no casamento seja um testemunho dos cônjuges de devoção ao Senhor. Que as pessoas ao olharem vejam, são servos do Senhor. Mas ele coloca uma segunda coisa. Os que choram se comportem como se não chorassem. Provações, lutas, adversidades, todos nós enfrentamos. Os cristãos também enfrentam. E aqui o choro é uma expressão de um choro intenso, um choro angustioso, um gemido, um lamento. Mas o que Paulo está dizendo é que nós, diante dessas circunstâncias, não devemos abrigar em nossos corações sentimentos inadequados. Porque senão nós vamos viver debaixo de uma pressão. Nós vamos viver com medo. Nós vamos ficar ansiosos. Nós vamos nos angustiar. Nós vamos entrar em depressão. É o que estamos vivenciando nessa pandemia viral. Medo não só da doença em si, mas também do isolamento social. Nesses momentos, meus irmãos, nós temos que estar aos pés do Senhor, para que nós não venhamos a ser cativos desses sentimentos negativos, que vão nos afundar. As ferramentas que Deus coloca ao nosso dispor é a sua palavra. Palavra esta que foi lida nesta manhã pelo pastor Fernando, em Filipenses capítulo 4, que diz que o nosso Deus, Ele vai suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Oração, jejum, são dias
em que nós temos que buscar intensamente o Senhor. E a palavra do Senhor, ela diz ali em Romanos, no capítulo 8, que há 3 gemidos. E o apóstolo Paulo começa lá em Romanos 8,18 dizendo isso. Porque para mim eu tenho por certo, isso é certeza, de que os sofrimentos que nós temos no tempo presente, eles não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Tem coisa melhor nos esperando. Passemos aqui nessa terra, sem perder esse foco. Ergamos os nossos olhos para o Senhor. Porque a percepção nossa é essa. Lá de Romanos, a natureza geme, porque ela está aguardando a adoção dos filhos de Deus. Nós gememos, aguardando a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. E o Espírito Santo geme, com gemidos inexprimíveis. E o que é mais importante, Ele intercede por nós. Ele nos assiste nas nossas fraquezas. Porque quem não tem fraqueza? Quem não se abate diante da dificuldade? Como nós precisamos realmente ser igreja, comunidade, apoio. Porque quando um está caído, o outro está de pé para levantar esse caído. Mas na terceira coisa que ele fala, que é os que se alegram como não se alegrassem. Nós temos recebido do Senhor muitas bênçãos. Se nós fizermos uma retrospectiva das nossas vidas, nós temos muito que agradecer ao Senhor. Apesar das lutas, apesar das dificuldades que todos nós enfrentamos. Uma coisa que me chamou a atenção nessa epidemia que enfrentamos. É um senhor de idade. Quando ele saiu, ele glorificou a Deus. Ele falou, não pelo respiradouro que deu oxigênio para ele. Porque ele falou, porque eu tinha condições até de pagar um hospital. Mas eu agradeci a Deus, porque o ar que eu respiro é de graça. Nossa, aquilo realmente, falei, temos sido gratos ao Senhor? Você levanta de manhã, dá aquela inspirada inicial, fala, estou vivo. Glória seja dado ao nome do Senhor. O Salmo 126:3 diz assim, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Nós temos em nós a presença do Espírito Santo. E um dos aspectos do fruto do Espírito Santo é a alegria. E essa alegria, ela não é uma alegria transitória. É uma alegria permanente. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. É Ele que nos move. É Ele que nos impulsiona para frente. Para caminharmos, para seguirmos, apesar dos obstáculos e dificuldades. É o Senhor. Mas o apóstolo Paulo está querendo dizer, não se concentre nas alegrias e nas bênçãos que o Senhor tem dado para vocês. Isto não deve ser o significado principal da sua vida. E não é isso que nós colhemos nos últimos anos? Um evangelho que pregava que se você era espiritualmente saudável, se você fosse próspero. Se tivesse bênção na tua vida. O triunfalismo imperou no seio da igreja.
Filipenses 4:4, o apóstolo Paulo fala: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E o apóstolo Paulo, ele tinha todos os motivos reais para se entristecer, porque ele estava preso quando ele escreveu essa carta, além de outras. Mas ele escolheu se alegrar. E foi lido no texto de abertura. Ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A me alegrar. Porque a minha alegria é uma ordenança do Senhor. Alegrai-vos. Sempre. Ela é ultra circunstancial. Ela não tem que depender da circunstância. Mas ela é no Senhor. Essa alegria é do Senhor. E ela é do Senhor para nós. Em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo fala: eu estou preso, mas a palavra do Senhor não está algemada. A palavra do Senhor está livre. A palavra do Senhor continua agindo. A palavra do Senhor continua penetrando nos nossos corações. A palavra do Senhor quer nos santificar. Ela quer mudar, Senhor, as nossas atitudes. A palavra do Senhor quer nos tornar melhores. Diante da crise, o mais importante não é o passar pela crise. O mais importante é que nós temos que pensar. É como eu vou ser depois da crise. Eu vou ser melhor? O que eu estou aprendendo diante dessa circunstância? Porque eu quero que a minha vida seja melhor. Eu quero que haja mudança na minha vida. Eu quero ser útil nas mãos do Senhor. No Salmo 119, 162 diz assim: alegro-me, o salmista diz, alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. É nessa palavra. Há promessas nessa palavra. E não são promessas vazias, porque a promessa do homem é vazia. Às vezes se cumpre, às vezes não se cumpre. Mas essa palavra não falha. E no Salmo 16, 11 diz assim: tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Mas depois ele diz assim: os que compram como se nada possuíssem. Paulo nos exorta a glorificarmos o Senhor com aquilo que temos. Com os nossos bens, nos nossos negócios. Ele diz que nós podemos comprar, fazer o nosso trabalho, mas tendo a consciência de que nós não possuímos nada. Não devemos nos corromper com elas. Não devemos colocar a nossa confiança naquilo que adquirimos, nas riquezas. Porque senão ela vai se tornar um ídolo. E no Sermão do Monte o Senhor advertiu. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon, as riquezas. Se for as riquezas, você levantou um ídolo diante de você. Então nós temos que dar glória ao Senhor na nossa mordomia. Na nossa mordomia. Pois tudo que temos vem do Senhor. Ele é a fonte de tudo. Sim, é o nosso braço, é o nosso esforço que conseguimos. Mas a palavra de Deus diz que Deus é quem nos dá o dom para adquirirmos riquezas. Está lá no Velho Testamento.
Está lá em Deuteronômio. E a reflexão é: será que tudo que possuímos nos foi dado pelo Senhor? Porque às vezes não, né? E a gente perde. Então as coisas que não vêm do Senhor, vai embora mesmo. Fique só aquilo que vem do Senhor. Eu já dei esse testemunho aqui, mas eu gostaria de repeti-lo. Pode ser que tenha muita gente aí que está ouvindo aí que não ouviu esse testemunho. Durante a construção da minha casa, quando eu terminei a parte de levantar a casa e cobrir a casa, na hora de ir para a segunda etapa da construção, que é a parte do acabamento, eu brinco que o acabamento coincidiu com o acabamento do dinheiro. Houve 2 acabamentos. E nesse momento, eu então comecei a me preocupar. E essa preocupação foi tomando tal vulto que eu comecei a me angustiar. E aí começou a vir na minha mente o seguinte pensamento: você deu um passo maior que a sua perna. Você não vai conseguir. Vende do jeito que está. Cai fora desse negócio. Numa noite, em casa, na minha sala, remoendo, né, porque aquilo fica na minha cabeça, remoendo toda aquela situação, como eu iria conseguir levar adiante esse projeto, bate na minha porta. E a vizinha de frente, que a Vera havia evangelizado, chegou lá e falou: oi, Vera, tem um pastor aqui que veio orar por mim. Quer que ele venha orar para vocês? Ela falou: quero sim. E naquele momento, então, aquele pastor, eu lembro só o nome, depois nunca mais eu ouvi, pastor Marcos. Ele então começou a orar por mim. E naquele momento ele diz assim: por que você anda preocupado? Um dado momento da oração. Por que você anda dizendo que a casa é muito grande? Porque eu achei que a casa era grande, eu não ia conseguir. Que você não vai conseguir. Por que você anda dizendo tudo isso? Aprove a mim dar essa casa desse tamanho. E eu quero dizer para você, essa casa vai ser para minha glória, não para a tua. A partir daquele dia, nunca mais ouvi esse pastor. A partir daquele dia, entrou uma paz no meu coração que só Deus pode dar. E eu ia para a obra crendo que o suprimento viria através do meu trabalho. E um detalhe, a Vera não trabalhava, era só eu, o rendimento só vinha da minha parte. E mês após mês, então, o Senhor foi fiel. E eu terminei essa casa sem precisar de financiamento ou qualquer tipo de empréstimo. Mas Deus falou, aquela casa vai ser para minha glória. Então, que tudo que nós temos do Senhor, tudo que nós recebemos, tem que redundar em glória ao nosso Deus. Amém? Que nós não venhamos abrigar nos nossos corações o desejo de ter aquilo que não temos. Que nós não venhamos a colocar o nosso coração em coisas que são perenes. Mas o próprio Senhor Jesus diz: coloca o teu coração nos tesouros celestiais. Ali a traça e a ferrugem não corrói. Ali ladrão não rouba. Ali você está garantido. Não sejamos tentados pelo consumismo desenfreado. Acho que isso é um momento para a gente refletir. Havia um consumismo absurdo. Quantas coisas supérfluas às vezes a gente adquire sem necessidade, comprometendo o nosso orçamento.
A gente não precisa de muita coisa para viver. Eu acho que a grande reflexão para nós nesse momento de crise é essa. Não preciso de muita coisa. Porque senão nós vamos ficar ansiosos. Então Paulo, mais uma vez ele diz, eu aprendi a viver contente. Na fartura, na escassez. E nós temos que agir assim. Os que compram, como se não possuíssem. Aquilo tem um valor, mas é restrito. O maior valor é a nossa comunhão com Deus. Depois ele diz, os que se utilizam do mundo, como se dele não usassem. E aqui, utilizar é no sentido de tomar emprestado. Aquilo que nós emprestamos do mundo. Usassem seria no sentido de que não abusássemos. Então, aquilo que nós tomamos emprestados, que nós não abusássemos. Porque a aparência deste mundo passa. E a aparência aqui no grego é esquema. O esquema deste mundo. Então nós não temos que utilizar o esquema deste mundo. Porque os nossos recursos não estão aqui. Senão nós vamos ser um povo o quê? Mundano. Um povo misturado. Que é o alerta que o Senhor faz para a igreja de Laodiceia. E aí nós vamos perder o quê? A percepção do relógio de Deus. Nesses tempos abreviados. Este mundo que nós vivemos, que é o mundo caído por causa do pecado, ele lança as suas amarras para atrair o quê? A humanidade. A humanidade para ele. Para que ela possa se envolver com os valores e princípios corrompidos deste mundo. Porque qual que é o propósito? É conduzir a um caminho largo, a um caminho espaçoso, que o Senhor Jesus diz que conduz à perdição. Esse é o objetivo. Talvez nós pudéssemos colocar aqui uma chave nisso que foi dito, colocar distração. Percebam que tudo isso aqui que nós lemos, que o apóstolo Paulo está falando, são coisas lícitas, são coisas legítimas, são coisas do dia a dia. Sim. Mas nós não devemos nos deixar dominar por elas, por essas coisas, e usurpar a glória de Deus. Esse é o objetivo principal. O propósito do que Paulo está falando logo a seguir das orientações sobre o casamento. E ele fecha então esse seu raciocínio no versículo 32 e no versículo 35, colocando qual é o objetivo de tudo isso. Se nós agirmos assim, como ele está declarando, no 32 ele diz, vocês vão ficar livres de preocupações. Porque do contrário, vocês vão trazer para vocês grandes preocupações. E a segunda está lá no 35. Eu vou facilitar vocês a consagrar-vos ao Senhor. Sem impedimento, ele diz aqui. Sem impedimento. Somente para o que é decoroso, o que é decente, o que é honesto. Então esses são os dois propósitos dessa palavra. Que vocês fiquem livres de preocupações. E que vocês se consagrem mais ao Senhor. Para a gente encerrar essa mensagem, vamos voltar um pouquinho para trás, em Romanos, capítulo 13. Romanos 13, a partir do 11,
Em algumas Bíblias tem o título O Dia Está Próximo. Romanos 13, de 11 a 14. Aqui é uma exortação que Paulo faz para nós que vivemos esta época dos últimos tempos. Ele diz assim: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono. Acorda. Acorda, igreja. Desperta, ó tu que dormes. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Aleluia. Aleluia. Vai alta a noite e vem chegar. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz, que são aquelas ferramentas que eu falei. Andemos dignamente, como em pleno dia. À noite você pode passar despercebido. Você pode passar oculto. Mas de dia não. Então o Senhor quer que a gente seja transparente. Não em orgias e bebedices, não em impudicícias, imoralidades, e dissoluções, indecências, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências, no tocante aos seus desejos. Amém, meus irmãos? A palavra do Senhor, ela nos adverte, ela nos exorta, ela nos ensina. Porque o Senhor nos ama. E Ele quer nos levantar. Levantar com um fervor espiritual novo, maior. Porque se é uma coisa que o Senhor não se agrada, e Ele disse à igreja de Laodiceia, é a mornidão do seu povo. Então é melhor já ser frio de uma vez. Então que sejamos quentes, fervorosos, alertas, vigilantes, prudentes, para que esse dia não nos apanhe de surpresa. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Você aí na sua casa, no seu lugar, ajoelhe, fique de pé e vamos orar. Pai, nesse momento, nós queremos te glorificar e te agradecer, Senhor. Nós queremos, Senhor, te adorar na beleza da tua santidade. Os tempos são difíceis, o tempo se abrevia, mas que o Senhor nos ajude a nós termos a perspectiva correta, Senhor, daquilo que o Senhor nos dá, das coisas deste mundo. E nós não esqueçamos que nós precisamos de Ti em todos os momentos. É o Senhor que levanta o caído. É o Senhor que cura o doente. É o Senhor que liberta aquele que está opresso, aquele que está deprimido. É o Senhor que derrama sobre as nossas cabeças uma unção nova, o óleo fresco do Espírito Santo. É o Senhor. E como nós precisamos, Senhor, do Teu toque. Como nós precisamos, Senhor, do Teu agir nas nossas vidas, para que as nossas almas não venham a se abater. Que o Senhor venha repreender o desânimo de sobre nós. O Senhor venha repreender a tristeza.
O Senhor venha repreender tudo aquilo, Senhor, que o inimigo quer colocar dizendo que o Senhor nos abandonou, mas o Senhor jamais nos abandona. Se você está precisando de uma palavra para te levantar, receba essa palavra aí no seu coração, em nome de Jesus Cristo. E levante. Levante. Levante com uma nova perspectiva. Levante com um novo olhar. Levante seus olhos para o alto, de onde vem o socorro. Porque só Deus pode nos dar o socorro pleno. Só Deus é vida e vida com abundância. E essa vida, Ele já nos deu. Por que viver prostrado? Por que viver olhando para as circunstâncias? Nós temos um Deus que é todo poderoso. Ele é o Senhor dos exércitos. Basta um anjo do Senhor para derrotar milhares e milhares dos nossos inimigos. E é em Ti, Senhor, que nós colocamos a nossa fé, a nossa confiança. É no braço forte do Senhor que nos conduz em vitória e em triunfo. Assim como o Senhor foi com o teu povo no passado, lá no Egito. O Senhor livrou o seu povo de cada uma daquelas pragas. O Senhor há de livrar o seu povo dessa epidemia, em nome de Jesus Cristo. O Senhor há de levantar um povo forte e ativo, porque aqueles que te conhecem se tornarão fortes e ativos. É o que está na tua palavra lá em Daniel. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer nessa manhã. Amém e graças a Deus. E o Senhor seja louvado.